Oi gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares, eu sou a Lua, uma das facetas desse canal, e hoje eu venho aqui para mais um Entre Mitos e Realidades, que esse quadro é onde eu venho contando uma história, trago algumas reflexões, e se vocês sentirem de comentar, compartilhar alguma coisa, a gente vai desenvolvendo esse diálogo e essa troca, beleza? Então, pra quem não sabe, os mitos estão sendo retirados de um tarô, que é o meu tarô da minha vida, Eu tenho uma conexão muito especial com esse deck. E a autora trouxe mitos de diferentes locais do mundo. E enquanto eu estudava os mitos para entender mais sobre a essência desse tarô, eu achei muito interessante compartilhar eles, E trazer essas reflexões para além do que os arcanos falam. Então, esse é um quadro onde eu não falo o significado das cartas do tarô, tá? Eu trago o mito, trago essa essência, trago essa história e a gente vai desenrolando isso aí, beleza? E pro mito de hoje, pra quem acompanha o deck, a gente vai falar sobre a carta do 4 de paus. E ele vem da tradição hindu, deixa eu ver certinho aqui o nome. É um poema épico sânscrito, vem lá da Índia, Ele conta um pedacinho da história de Mohini e Aravan. Esse Aravan, ele faz parte dos Pandavas, não sei como é que se pronuncia, que é uma história muito maior, Então, o 5 de paus traz a perspectiva do Pandavas, e a gente vai acabar falando desse arcano em algum momento, Então ele traz mais a história como um todo, e o 4 de paus traz mais potencialmente a história desse carinha aqui, Então, é um mito mais resumido com, acredito eu, que algumas reflexões mais resumidas também, por ele ser uma partezinha, de uma história maior. Mas, enfim, os Pandavas estavam em guerra, tentando recuperar o território deles e aquilo que era deles por direito, E uma coisa não estava muito boa assim pro lado deles. Eles já tinham sido exilados, já tinham sofrido ataques, já tinham sido injustiçados. Enfim, tava puxado pro lado deles, sabe? E os deuses falaram que poderiam ajudar, mas eles precisariam de um sacrifício, Que alguém se sacrificasse para que as divindades pudessem intervir e auxiliar na vitória dos Pandavas. E este carinha aqui, o Aravan, ele falou, eu me sacrifico, Vocês. Sacrifício de vida, gente mesmo, tá? Era... Beleza? E ele se ofereceu. Então os deuses deram para ele 3 desejos que ele poderia realizar antes desse sacrifício, E ele fez os 3 pedidos, que os 2 primeiros não são falados, e o terceiro se apresenta só nos contos populares, Não é uma coisa muito oficial, não. Acabou se tornando mais conhecido pelos contos populares. Que era ele se casar, Porque as pessoas solteiras, eles eram enterrados e ele queria ter direito à cremação e oferendas funerárias. E como ele era solteiro, então, se ele já fosse casado, ele nem precisava. Mas como ele era solteiro e ele queria ser honrado pelo sacrifício que ele estava fazendo, ele precisava se casar. E como não dava para arrumar assim uma esposa do dia para noite, Krishna assumiu a sua forma feminina, Que é a Mohini. Eu acredito que seja assim que se pronuncia. E se casou com ele, então eles passaram a noite juntos, tiveram lua de mel. De manhã ele já foi sacrificado. A Mohini ainda viveu o luto da perda desse marido. E depois Krishna voltou à sua forma masculina. Então os
Pândavas estavam, tipo, abençoados para vencer, né, essa guerra, essa disputa e reconquistar o território que era deles. É dito que esse sacrifício de Aravan é o tema central de uma festa anual que dura cerca de 18 dias, né? E que Krishna também é um deus patrono de comunidades transgêneros, que é muito conhecida na região do sul da Ásia, principalmente essa face dele, né? Foram coisas que eu encontrei nas pesquisas. Mas em resumo, a história é essa. O cara era um guerreiro, precisavam de um sacrifício para que a família dele, a linhagem dele recuperasse o seu poder, o que era seu por direito. Ele se deu como sacrifício, teve desejos realizados e logo depois que ele alcançou esses desejos, foi sacrificado com honra e teve sua memória guardada através dos ritos funerários, né? E eu acho interessante trazer a perspectiva, né, desse mito de o que é importante para você ainda realizar em vida, né? A gente nasce com uma data limite, a gente não sabe qual é essa data limite, mas em vida o que você gostaria de fazer? O que você gostaria de realizar? O que você gostaria, assim, de olhar e pensar, cara, isso realmente é algo que me marcaria, é algo importante para mim, é algo que eu quero deixar para os outros, é algo que eu quero viver, que eu quero sentir, né? Então, trazendo essa perspectiva de ter uma data limite, no caso ele se colocou, né, como sacrifício, então ele sabia ao que ele estava se doando, e ele ainda assim, né, sabendo que eu vou ser sacrificado amanhã, do que eu não abro mão? O que é importante para mim? O que eu quero deixar como últimos atos na minha vida nesse momento, né? E acho que isso é uma coisa muito bacana pra gente pensar e trazer, né? Não só pensando no final da vida, mas em ciclos também, né? O que foi, assim, pra você o ápice da sua infância? O que foi pra você o ápice da sua adolescência? Uma coisa que talvez você queria ter feito e não conseguiu fazer, sabe? O quanto isso te marcou, de que forma te marcou. Então, olhar esses períodos cíclicos da vida e ver que a gente realizou coisas que a gente queria muito fazer. E que depois que a gente fez aquilo, novas oportunidades vieram, novos sonhos vieram, novos desejos vieram. Então, é sempre importante, né? Isso traz um quê do 4 de paus de celebração. Então, comemorar as suas conquistas. Olhar para aquilo que você quer fazer e realmente correr atrás daquilo. E ter essa lealdade, essa fidelidade, né, com o que você sente, a forma como você quer levar a sua vida. Porque ele se colocou em sacrifício. Ele sabia o valor da vida dele para ele, sabia o que isso queria fazer, que ele estava se doando a fazer, como isso impactaria a vida dos outros à volta dele. Então foi algo que ele fez que ultrapassou a ele próprio, que teve impacto em futuras gerações, que teve impacto nas pessoas que estavam à volta dele, sabe? Porque não outra pessoa, porque ele. Então, é essa certeza, talvez, ou essa compreensão interior do valor daquilo que você está fazendo, do valor da vida que você tem, das coisas que você foi capaz de conquistar e celebrar, dos ciclos que se encerraram e com isso abriram possibilidades para novos ciclos que se repetem, né, que se iniciam na nossa vida, os novos altos, os novos baixos, as novas dificuldades, as novas surpresas, as novas conquistas. Então, acho que esse mito traz muito essa questão dessa celebração, desse se entregar ao que você quer, desse correr atrás do que você quer, de ter essa firmeza de dentro de si, né, do que é indispensável para você.
Se você pudesse, assim, pedir um desejo, o que você pediria? E o que você pode fazer para correr atrás desse desejo, né? Para conquistar esse desejo, para abrir caminho para que isso chegue até você. Entende? Então, para mim é mais essa perspectiva que eu vejo, né? E eu acho que o mais interessante também, ele não queria se casar por amor, ele não queria se casar por outra coisa, sabe? Nesse sentido, nesse aspecto. Ele queria se casar por causa dos ritos funerários, pela memória, pela celebração, para ele receber essa honraria. Então, o casamento para ele foi um meio dele poder ser relembrado por aquilo que ele fez também, né? Algumas culturas têm muito forte essa questão de honra aos ancestrais, de honra aos mortos, né? De pessoas que foram com valor. E então, para ele, essa parte também era importante. Era um marco na vida dele, era algo que ele queria fazer muito, era algo que ele sentia que faria diferença para ele, né? Então, essa questão também desse ser lembrado. E isso também faz pensar, né, sobre, às vezes, o meio que a gente usa para chegar ao verdadeiro objetivo. Porque ele pediu o casamento, mas não era por se casar. Não era pelo físico, não era pelo corpóreo, não era pelo emocional. Era pelo póstumo. Porque ele sabia que a vida dele ia terminar. Ele sabia que tinha chegado um limite para ele. E isso era uma forma de se manter, de alguma forma, vivo. De se manter lembrado, de se manter querido, né? Que as pessoas pudessem honrar e reconhecer também o que ele fez. E apesar de falar assim, parece uma coisa meio egóica, né? Tipo, eu preciso que lembrem de mim. Mas lendo o texto, não acho que era essa a questão, sabe? Era talvez justamente por esse apreço à memória, por esse legado, pra ter essa marca no tempo daquilo que ele fez. E muitas pessoas buscam por isso, né? Tem isso como um ponto importante, fazer algo que contribua, que deixe a sua marca, ou na vida das pessoas, ou na história. Algumas pessoas nem buscam por isso e ainda assim acabam fazendo, né? Mas é interessante olhar essa perspectiva do, ok, ele queria se casar, mas pra quê? Pra ter menos de 24 horas de casamento? Não. Pra ter essa lembrança, pra ter esse cuidado, pra ter esse carinho. Então acho muito interessante trazer esse olhar sobre o meio que ele encontrou de chegar ao objetivo dele. Entende? Então, às vezes, a gente coloca um caminho muito rígido para chegar naquilo que a gente almeja. E existem outras rotas que são possíveis. Então, isso também é uma reflexão, um aprendizado que a gente pode acabar trazendo e desenvolvendo na nossa vida, né? Então, acho que para a história de hoje, era isso que eu tinha para trazer de reflexões para vocês. Espero que faça sentido, que ressoe alguma coisa aí. Se você tem uma opinião, uma visão diferente, que queira compartilhar ou complementar, você pode deixar nos comentários ou chamar a gente lá nos arrobas, né? No primeiro comentário fixado sempre tem o arroba do Inconscientes, onde você encontra eu e Lua Púrpura. A gente tá sempre por lá. E tem os nossos arrobas pessoais também, caso você queira falar com uma de nós em particular. Beleza? Se gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve. Isso ajuda muita gente o nosso trabalho aqui. Um beijo e até a próxima.